Bem, aqui eu vou tentar ser o mais breve possível nessa explicação da minha resolução da P1, até porque a gente só tem 15 minutos, dá 1 minuto e 20 por questão, não é muito tempo. Tiveram umas questões bem cabeludinhas para resolver, que eu até precisaria de mais tempo que isso, então vou tentar ser bem sucinto. Aqui na primeira questão da prova a gente tinha um tanque com nitrogênio líquido dentro. Eu desconsiderei a espessura desse tanque, porque a questão só deu informações dos raios do recipiente e o raio da superfície externa do isolamento dele. Aqui eu basicamente anotei os valores, desprezei os efeitos convectivos dentro do tanque, porque a parte que está sendo vaporizada também estaria recebendo calor, mas isso seria um problema mais complexo para resolver. Apliquei a lei de Fourier, né, separei aqui o calor da área, o fluxo de calor ele seria esse calor sobre a área. Separei as variáveis, integrei dos dois lados, substituí valores, aqui eu encontrei a quantidade de energia que está sendo recebida na forma de calor pelo nitrogênio líquido, e aí eu basicamente converti esse joule por segundo, né, aqui para quilojoule por dia. Eu multipliquei pelo inverso do calor específico de vaporização, porque calor específico seria quilojoule por quilograma e eu quero quilogramas. Então aqui eu teria quilograma por quilojoule, multiplicado por esse joule por dia, eu teria os quilogramas convertidos em vapor por dia aqui no tanque. Aqui nessa questão 2, eu basicamente anotei as informações do problema, essa taxa de calor que está sendo transferida para dentro do tanque, né? 1 kJ, perdão, 1 kW, seria 1 kJ por segundo, a área da parede, né? Lembrando que aqui eu tenho uma parede. Eu considerei o escoamento, a transferência de calor unidimensional, no sentido linear, né, x, para poder aplicar a lei de Fourier, né, que basicamente eu integrei, e isso aqui parece até um erro, né, porque eu coloquei o x, o t, mas isso aqui seria um xi, um ti, porque como eu tenho dois valores de condições de contorno, para eu não ter que fazer duas vezes essa integral e poluir visualmente essa resolução, eu fiz uma só, mas depois eu já substituí os valores aqui, obtendo duas equações, que essa equação estrela e a equação aqui, né, a segunda equação. Aqui eu tive que substituir, porque eu tenho k de t dessa vez, então não pude separar o k dessa integral. Eu substituí as condições de contorno, obtive um sistema aqui, eu organizei esse sistema para poder isolar o beta e encontrar o valor de beta manipulando. E foi basicamente substituir ele aqui na equação estrela, para encontrar o valor do coeficiente K0, e substituir na equação, né, na função k de t. Bem, aqui nessa questão 3 eu preferi usar a interpretação já de um circuito térmico, né, em série, parecido com circuitos elétricos, o que facilita bastante a resolução desse tipo de problema. Para a parte condutiva do circuito, né, que a gente teria essa resistência aqui de condução, eu segui com a interpretação, eu usei a lei de Fourier para encontrar uma expressão aqui para resistência condutiva, resistência térmica condutiva. Né? Lembrando que a geometria do problema aqui é um tubo. Né? E aqui para a parte convectiva eu peguei já a resistência como corolário, porque a gente está estudando condução, então né, tem ferramentas para deduzir isso. Basicamente aqui eu encontrei, usei esse diferencial aqui de temperatura, como sendo a corrente, né, de calor, pela resistência do circuito, e aqui se eu mantenho a temperatura fixa, né, esse diferencial de temperatura fixo, a corrente vai ser máxima quando a resistência for mínima nessa corrente de calor. Então eu preciso basicamente estudar essa função aqui, resistência, né, resistência em função do raio. E para encontrar o máximo, né, como visto em cálculo 1, eu basicamente faço a derivada primeira, de primeira ordem, como sendo zero, foi o que eu fiz. Resolvi essa expressão, encontrei esse valor aqui do raio crítico, né, ponto crítico da derivada ser zero. E aí, para saber se é o máximo ou o mínimo, a gente estuda a segunda derivada, que foi o que eu fiz aqui, substituí nesse ponto, e encontrei, como eu tenho aqui um 2h² denominador igual, h é uma constante positiva, então 2h² menos h² tem que ser um valor positivo, portanto a derivada de segunda ordem é positiva, então a derivada de primeira ordem está crescendo, ela vai assumir um valor positivo na vizinhança próxima, né, positiva aqui no caso, esse ε0 sendo constante, uma constante positiva, muito próxima de zero, o que significa que a função ela vai voltar a crescer depois desse ponto k sobre h, e portanto esse ponto ele é um mínimo local, ou no caso um mínimo da função mesmo, ou seja, a transferência de calor vai ser máxima quando R0 for igual a k sobre h. Tá, essa questão 4 aqui é um pouco mais complexa, pelo menos no meu entendimento ela foi um pouco mais complexa. Aqui eu basicamente peguei uma seção do tubo de comprimento infinitesimal dl, usei a interpretação de resistências em série, calculei a resistência convectiva dentro do cubo, a resistência por causa da sujeira, a resistência do tubo, né, de condução e a resistência convectiva da superfície. Usei, né, a interpretação, que esse diferencial de temperatura tem que ser igual à corrente de calor, o produto da corrente de calor pela resistência, para encontrar o valor dessa corrente de calor, lembrando que eu não tenho informação do comprimento do tubo, então peguei um dl, então aqui eu tenho uma taxa de calor sendo transferida por metro, né, por causa do comprimento, é uma transferência linear de calor. E aí, considerei a velocidade do fluido constante, para poder encontrar o tempo que ele recebeu calor dentro desse tubo, né, que essa secção, essa frente do escoamento recebeu, e aí com isso eu usei esses valores para poder encontrar a massa condensada dentro desse volume de controle, né, que ele está se deslocando, essa parte do fluido.
né? E aí eu encontrei a massa inicial do vapor, usando o que seria o volume de controle vezes a massa específica, que é o inverso do volume específico que foi dado pela questão, sendo que eu tinha uma qualidade de 96%, então a gente pega esse 96% e multiplica pela massa total para encontrar o título. Foi o que eu encontrei a massa total do volume de controle, e aí para encontrar a qualidade do vapor após 5 metros, é basicamente eu pegar a massa de vapor que eu tinha inicialmente, menos a massa condensada, e aqui eu dividindo pela massa total, que eu encontrei esse valor dos 95,65%. Para o caso com o isolante eu fiz a mesma coisa, só acrescentei uma resistência, que é essa resistência de isolante antes da superfície externa, calculei mais uma vez todas as resistências, né, ou melhor, aproveitei as que eu já tinha calculado, fiz todos os mesmos processos para encontrar a massa condensada, subtrair da massa de vapor e dividir pela massa total inicial. Aqui eu só reorganizei as respostas da questão, porque eu achei que ela ficou um pouco longa e pode ter ficado um pouco... para essa questão 5 aqui eu usei a mesma interpretação, né, de circuito térmico com resistências em série. Né, eu quero manter a temperatura da superfície no máximo esses 10 graus aqui, se ela for menor que isso, a água vai começar a se condensar, que não é o que eu quero. Eu encontrei os valores das resistências em função do comprimento do tubo, porque não foi dado pela questão, mas não tem problema, isso aqui a gente vai cortar na expressão final. Né, aqui eu peguei esse diferencial de temperatura, já que eu tenho resistências em série, significa que o mesmo fluxo de calor está passando, a mesma corrente de calor. Então, se a gente pega a expressão, né, que esse diferencial de temperatura tem que ser corrente-fluxo, corrente-resistência, e isola a corrente, a gente vai encontrar uma expressão entre as duas diferenciais de temperatura e as resistências. Foi o que eu encontrei, né, com esse raio externo do tubo, que é o que a gente quer encontrar. Obtive uma expressão para ele bem da cabeluda, né, e confesso que eu não sei fazer isso aqui no braço, por métodos analíticos, então eu recorri a métodos numéricos, que a gente aprendeu a programar durante o curso de cálculo numérico, e encontrei que esse raio externo teria que ser esses 2,71 centímetros, que subtraindo do raio de espessura do tubo, né, que é o que a gente quer saber, né, da espessura do isolamento, a gente encontra que essa espessura teria que ser 1,21 centímetros. Essa 6 aqui ela já foi mais simples, né, a gente tinha uma expressão para a condutividade do material, o comprimento da parede, as temperaturas, as condições de contorno, então aqui eu basicamente apliquei a lei de Fourier, integrei dos dois lados, com as condições que foram, com os valores que foram dados, o comprimento da parede, que seria esse ΔX, né? Eu interpretei x no de 0 até o comprimento da parede, para encontrar esse fluxo de calor, que é, né, dado pela lei de Fourier, encontrei o fluxo de calor, né, 953,829 watts por metro quadrado. Aí eu retornei na expressão geral aqui, né, e integrei sem os limites da integração, que é basicamente eu fiz a antiderivada dos dois lados para poder encontrar a primitiva. E aqui eu encontrei essa expressão que relaciona a temperatura, né, com a posição em x. E se a gente notar que eu tenho uma expressão quadrática, e o x ele é linear, né, o meu t está quadrado, então é o quadrado, e o x está linear. E daqui eu teria uma função implícita, né, uma parábola, digamos que deitada com a concavidade para a esquerda, só que a temperatura está em valores absolutos, que é óbvio. Então eu teria só a parte superior dessa parábola, que foi aqui o esboço que eu fiz. Bem, nessa questão 7 aqui eu anotei as informações do problema mais uma vez, eu estava com a parede sendo resfriada em ambos os lados, admiti um estado estacionário, né, para poder cortar o termo temporal, e igualar isso aqui a zero. Aqui eu dividi essa equação geral por K, né, basicamente o que eu tenho aqui, a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, né, igual a uma constante, né, fazendo essa primitiva duas vezes, eu conferindo com o resultado do Micropera, a gente tem que, seria essa equação, o resultado dela, já com os termos do ΔT, né, e tudo. E aí a gente basta comparar com a equação do enunciado, que foi o que eu fiz, para poder encontrar os valores, temperatura de superfície, né, encontrar o valor dessa condutividade, que está aqui, né, K, que é linha sobre 2K igual ao A, foi dado A pela questão, então basta isolar o K nessa expressão aqui, que foi o que eu fiz. Encontrei o valor dele, dessa constante, né, de condutividade, 50 watts por metro de grau Celsius, que é o item A. No item B eu substituí nessa equação que relaciona a taxa de calor gerado com o comprimento e esse coeficiente aqui de convecção. Separei o coeficiente de convecção e encontrei ele, 7,5 watts por metro quadrado de grau Celsius. Nessa questão 8 aqui eu fiz um esboço da geometria do problema, considerei o fluxo de calor constante nessa direção x, né, no sentido do aumento do raio dessa secção cônica, né, apliquei a lei de Fourier nisso, substituí o raio, basicamente algumas manipulações algébricas aqui. Encontrei uma expressão para temperatura, em função da posição x, a posição x inicial, temperatura inicial, essa taxa de transferência de calor Q, e esse coeficiente. E aí, para achar a taxa de transferência de calor, né, o Q, basicamente eu peguei os valores que foram dados no enunciado e substituí nessa expressão. Isolei o Q e substituí na expressão. Encontrei que essa taxa de transferência de calor é de 961,871 watts. Bem, nessa questão 9 aqui a gente tem um tubo com um encapamento de dois isolantes diferentes, né, A e B, parece até uma Pokébola esse desenho, mas enfim, aqui o item A pediu para a gente desenhar um circuito térmico, desenhei, né,
como esse circuito está em paralelo na minha interpretação, né, porque o fluxo de calor vai ter um para cima, nessa direção radial em B também, eles não estão em série, estariam em série se A tivesse por dentro e B por fora. Né, eu coloquei essa resistência convectiva também em paralelo, porque para mim faz sentido isso, né, na interpretação. Você tem a superfície de A e você teria a superfície de B, né, e fora que se eu tivesse posto em série, esse potencial aqui de temperatura, né, da superfície teria que ser igual, que a gente vai ver aqui em C que não é verdade. Né. Então aqui para a secção de comprimento DL, já que a gente não tem o comprimento do tubo, eu deixei tudo em função do DL, calculei as resistências de A, a resistência de convecção na superfície de A, né, peguei o equivalente aqui, que está em série, então seria a soma, e depois peguei o equivalente total do circuito, né, dado aqui por essa expressão, e usei o raciocínio, né, semelhante ao que a gente usava em circuitos elétricos, que esse diferencial aqui de potência, no caso potência térmica, a temperatura, tem que ser a corrente, que no caso aqui seria essa taxa de transferência de energia para calor, vezes a resistência equivalente do circuito, que basicamente o que eu usei para encontrar essa taxa. Como a minha resistência estava aqui em função do comprimento do tubo, eu tive que encontrar essa taxa de transferência em função do comprimento, que no caso deu esse valor de 2.114, né, watt por metro. E o item C, possível encontrar as temperaturas de superfície, creio que sim, foi o que eu usei. Eu peguei primeiro para essa porção aqui superior, porque eu tenho os valores de potencial de temperatura nas extremidades, encontrei esse fluxo, essa taxa de calor que está sendo transferida aqui, e a partir dessa taxa de calor, usei mais uma vez a noção, né, desse potencial de temperatura tendo que ser igual a corrente e resistência. Eu usei isso aplicado tanto em A, tanto em B, para calcular as temperaturas de superfície. Bem, aqui nessa questão 10 a gente tem uma geometria esférica, né, o recipiente tem um formato esférico. A questão me dá o fluxo de calor na superfície externa, e fluxo de calor seria essa corrente, né, essa taxa de energia que está sendo transferida por área. Então, a taxa de energia que está sendo transferida seria o fluxo de calor na superfície externa multiplicado pela área da superfície externa, que é basicamente o que eu substituí aqui para poder aplicar a lei de Fourier. Então, aqui eu manipulei um pouco ela, encontrei uma expressão aqui e utilizei o teorema fundamental do cálculo. Estelinha aqui seria a derivada da temperatura em função do raio. Eu usei o teorema fundamental do cálculo para encontrar uma expressão para a temperatura em função do raio. Né, e aqui eu apliquei condições de contorno, né, T igual a TS1 para um raio igual a R1, e dessa forma encontrei o valor da constante, encontrei uma função aqui para a temperatura em função do raio. A letra B ela me dava valores numéricos para as condições de contorno do problema e pedia para encontrar esse fluxo de calor na superfície externa, onde eu basicamente isolei ele da expressão aqui e substituí os valores, encontrando aqui menos 8.640 watts por metro quadrado. Esse sinal negativo indica que o fluxo de calor está na direção contrarradial, ela está indo para dentro da esfera. É basicamente isso, já que o lado de dentro está mais frio que o lado de fora. Peço desculpa por qualquer som de fundo, os meus vizinhos estão meio empolgados hoje, enfim. Aqui na questão 11 a gente tem uma barra, decidi usar um intervalo simétrico, desprezei qualquer diferencial de temperatura nas coordenadas y e z, né, considerei que a temperatura só vai ter uma diferença linear, já que não foi dado o valor de massa específica, o calor específico da barra, então vou assumir que essa diferencial de temperatura ao longo do tempo também seja zero, ou seja, a gente está num estado estacionário. Então aqui eu apliquei a equação geral da condução, que relaciona essa derivada segunda da temperatura em função do espaço com calor gerado, já que eu não tenho o termo temporal, né, sendo que aqui no caso calor gerado ele seria a potência dissipada pela resistência, né, já que está passando uma corrente dentro dessa barra, pelo volume de controle. Potência dissipada seria a resistividade, comprimento sobre área corrente ao quadrado, e aqui multiplicando pelo volume, então a gente corta o comprimento, fica área ao quadrado. Então basicamente eu encontrei aqui o valor para o calor gerado dentro do volume de controle, substituí na equação. O enunciado me dava o valor dessa constante K, então passei ela para o outro lado já dividindo, ou melhor, dividi ela dos dois lados para ser um pouco mais formal. E aqui basicamente eu tenho que a derivada de segunda ordem da temperatura em função de x corresponde a uma constante. Se a gente aplica o teorema fundamental do cálculo uma vez, encontra a derivada de primeira ordem da temperatura em função da distância, que seria esse y de x, que é a constante, no caso aqui da questão, mais uma constante ainda desconhecida. Se a gente aplica de novo o teorema fundamental e encontrar outra primitiva, a gente encontra uma função nesse formato, que é uma constante sobre 2x ao quadrado mais c1 de x mais c2, substituindo nesse valor aqui, que seria essa constante inicial, sobre 2, eu tenho esse valor aqui, né, ele é negativo, x ao quadrado, mais a constante 1, constante 2, apliquei condições de contorno, tive um sistema, dessa forma eu encontrei o valor da segunda constante aqui. E, basicamente, dada a minha modelagem com intervalo simétrico, o ponto médio da barra seria em x igual a zero, que me deixa apenas com a segunda constante da expressão, já que esses dois termos zeram quando x é igual a zero, ou seja, eu tenho que a temperatura no meio é 540 graus